Lídio, sobrenome Braga, Lídio Braga. Eu nasci em Itapira, estado de São Paulo, perto de Mojimirim, e depois o meu pai se mudou para cá e aqui estamos até hoje. Quando aos 19 anos eu comecei no IBGE, aos 15 de abril de 1947, na agência instalada em São Miguel Paulista, não dispunha o órgão de viatura para conduzir os pesquisadores. Então, eu, como pesquisador, comprei uma bicicleta e saía pedalando para fazer a cobertura de Guaianazes, Itaquera, Itaim e Emelino Matarazzo. Fazia parte do setor nosso, abrangia tudo isso aí, além de São Miguel Paulista, que é o maior distrito de São Paulo. Então, com caderno e umas canetas para anotações, eu me dirigia, por exemplo, para o Hermelino Matarazzo, e aquele dia eu ficava colhendo nas ruas principais o nome dos estabelecimentos, a finalidade, se industrial, comercial ou de prestação de serviço, para que se fizesse um cadastramento de todos os estabelecimentos, quer industriais, de serviços ou comercial, para que depois o IBGE, num todo, formasse então o seu campo com resultados positivos. Quando, ao entardecer, eu retornava, então, depois de fazer a cobertura necessária a algumas ruas, porque não dava para fazer todas, colhi aí para o cadastramento muitos estabelecimentos industriais, até uns de grande porte, e outros pequenos, e de comércio e de serviços, para que no dia seguinte fosse determinado um outro subdistrito, a fim de que eu pudesse fazer então o apanhado de dados. O cadastramento, para dar continuidade ao cadastramento dos estabelecimentos industriais, comerciais e de serviços, como foi feito no Hermelino Matarazzo. Então, era sempre uma luta difícil, porque época de verão, de bicicleta, em estradas que não tinham calçamento, foi difícil mesmo. Não é como hoje, que nós temos todos os meios de transporte para qualquer lugar de São Paulo ou mesmo do Brasil. Uma época difícil, mas eu fui vencendo com a minha luta, a minha boa vontade. E então eu sempre agradeci ao primeiro chefe que eu tive, Jorge Azevedo Sintra, que Deus o tenha em bom lugar. Daí para cá, os anos foram se passando, e de São Miguel eu fui para a Penha, também numa agência do IBGE na Penha, trabalhando lá com um chefe muito bom, Arnaldo Guion. Continuava procedendo da mesma forma, porém já com outros subdistritos, porque já era Penha, e embora sendo menor o campo de atuação, era sempre trabalhoso, porque tinha um maior número de indústrias, de comércio e de prestação de serviços. E à tarde, quando era hora de voltar, eu já preparava tudo para o dia seguinte, mas aguardava a determinação sempre do chefe. Como não dava para fazer a cobertura tudo no mesmo dia, talvez por necessidade eu tivesse que continuar o trabalho no dia seguinte, talvez até uma semana ou 2 ou 3 semanas, conforme o volume de serviço que eu fosse encontrando pela frente, para atender às exigências da chefia e do próprio órgão do IBGE. Então assim eu fui de agência em agência, de lá para Casa Verde, da Casa Verde para Lapa, da Lapa para o Tatuapé, do Tatuapé para o do Brás para Itaquera, que Itaquera também tinha uma agência do IBGE,
o IBGE instalou uma agência num dos principais subdistritos, a fim de que fosse possível fazer a cobertura de todo o trabalho que o órgão exigia. Terminado isso aí, em tempo, eu fui transferido para a sede da Rua Araújo 124, já sem precisar tomar sol, coletar dados nas ruas e longe dos estabelecimentos dos outros, sem condições, sem ônibus, era na bicicleta mesmo. Então já melhorou para mim. Fiquei então na Rua Araújo 124, que era o delegado Dr. Roberto de Paiva Meira, grande pessoa. Ali eu comecei então no trabalho de apuração de todos os trabalhos que eram feitos como eu fiz, de apuração para passar para cadernetas, já cadernetas de capa dura, e que dali ia para a impressão. Depois que os anos se passaram, eu tirava às vezes férias e fui sempre dedicado, porque durante a minha vida ibegiana, os 40 anos que eu aqui fiquei, dando o melhor de mim, 30 dos quais eu não tive uma falta injustificada. A falta injustificada é aquela que a gente viaja no final de semana e não vem na segunda nem na terça, não tem como justificar. Mas se morre um parente, a gente tem o direito, se é o pai, 8 dias em casa, chama de nojo, né? Se a gente se casa, é gala, né? E, então, são faltas justificadas. E eu tive a sorte, a felicidade de conseguir, dos 40 anos de IBGE, 30, dos quais eu não tive uma falta injustificada e tirei, então, 6 meses de licença-prêmio. Cada 10 anos, na prefeitura e no estado, cada 5 anos dá direito não sei se 3 meses de licença-prêmio, mas no federal, cada 10 anos dá o direito a 6 meses, cada 10 anos. Então, eu tirei a licença-prêmio, as 3 licenças-prêmio, que não era qualquer um que conseguia. Isso serviu muito de exemplo para os meus filhos. Eu tenho, graças ao IBGE, o meu trabalho, eu criei e eduquei 3 rapazes, que hoje já casados, 2 advogados e um engenheiro, graças a Deus, perfeitos, inteligentes. Deus me deu essa sorte, que é meio difícil, principalmente hoje em dia, está difícil criar um filho. Agora a mulher principalmente não pode descuidar um instante. Agora, eu sou uma pessoa muito feliz mesmo. Depois dos 40 anos, eu me aposentei, por insistência dos filhos. Velho, você quer morrer no IBGE? Eu digo, não quero morrer, eu quero é trabalhar. Eu estou contente quando estou trabalhando. Aí, eu, em casa 1 ano, eu não estava me sentindo muito bem, né? Me incomodava com qualquer coisa, brigava com a mulher, e eu achei melhor arrumar um outro serviço para continuar. Porque o trabalho hoje é sempre uma luta pela sobrevivência. Quem não corre atrás não leva uma vida razoável, não, leva uma vida de tropeções. De modo que o negócio é lutar, porque não há vitória sem luta. E eu continuo ainda lutando pela sobrevivência até hoje, aos 84 anos. Seu Lídio, o senhor começou a trabalhar nas agências, né? O senhor Isso. acabou de falar. O senhor podia falar para a gente como que o senhor veio trabalhar no IBGE, né? O que trouxe o senhor para a instituição? Sei. Na época, eu era barbeiro e fui avisado de que em São Miguel iriam abrir uma agência do IBGE. Eu logo quis sair daquela vida de barbeiro. Me apresentei então ao chefe da agência, como disse a princípio, o meu primeiro chefe, me falhou a memória aqui, Jorge de Azevedo Sintra. Ele me deu as dicas para que eu procurasse o IBGE na Rua Araújo 124, lá com o Dr. Roberto de Paiva Meira. E lá então me apresentei no dia, na hora marcada, e tive a felicidade de
depois de uma conversa, 1h30 por aí, me aceitaram a ingressar no quadro do IBGE, entendeu? O concurso meu foi isso, foi o papo que eu tive com o delegado do IBGE, Dr. Roberto de Paiva Meira. O senhor lembra onde que estava instalada a inspetoria antes de estar na Rua Araújo? O senhor entrou em 47, né? Era na Rua Bento Freitas. Era na Rua Bento Freitas. Ali pertinho da Rua Araújo. Era uma casa? Era... Ali, não, já era um prédio de 4 andares. Era um prédio de 4 andares, mas com escada. Você lembra que número que era lá nesse parece prédio? Que era na Rua Araújo, 139. Rua Bento Freitas, 139. Depois é que nós fomos para a Rua Araújo, 124. Com 4 andares também. Mas aí já tinha elevador. O senhor trabalhou então, né, com o primeiro inspetor, que foi o Roberto Sérgio de Paiva Meira. Exatamente. Foi ele que fez com que o senhor ingressasse no IBGE, foi, né? por aceitação dele. Isso. O senhor poderia nos dizer alguma coisa sobre o senhor Roberto de Paiva Meira? Como que ele era, a administração dele, como ele conduzia os trabalhos na inspetoria? E o senhor poderia falar para a gente, assim, qual foi a importância do senhor Roberto de Paiva Meira para a inspetoria? Como o meu trabalho era diretamente nas agências, eu tinha pouco contato com ele, porque era o chefe da agência que ia prestar contas. E as reuniões, eu como auxiliar do agente, eu poucas vezes ia conversar com o inspetor regional. Então, eu sei muito pouco dele. Era uma boa pessoa, dinâmica, bom administrador. O que mais posso falar dele de bom? Né? Capacitado. Senhor Lídio, o senhor falou um pouco das atividades que o senhor fez em relação a ir ao comércio, né? O senhor podia detalhar um pouco mais essas atividades e falar um pouco para a gente qual que era o objetivo desse trabalho que o senhor executava? Sei. Era como o IBGE, a Agência de São Miguel, estava em formação, era necessário que se fizesse um levantamento geral da parte econômica e de serviços e do comércio, indústria e de serviços de São Miguel. Porque São Miguel Paulista sempre foi um distrito e depois da instalação da agência, o IBGE quis tomar conhecimento do seu ramo de negócio, de indústria, porque a necessidade de se mostrar o concreto da existência dos estabelecimentos, para se saber se se está em progresso ou não, se a vida ali é pacata, de modo que é a necessidade de se fazer o cadastramento de todas as indústrias do comércio e de prestação de serviços, para se ter uma ideia do tamanho, do volume de serviço, se comportaria mesmo uma agência, porque num lugar onde só tem, vamos dizer, a população, não tem comércio, nem indústria, nem serviço, não há necessidade de agência do IBGE. Como que era composto o quadro de funcionários das agências distritais? O senhor trabalhou em tantas, né? Certo. Eram muitos funcionários? Não. Como que era a composição não eram muitos dos funcionários. quadros? As agências, normalmente, a média era de 3, 4 auxiliares. Nós éramos auxiliares e tinha o titular, o chefe da agência. Esse é que dava as coordenadas, determinava o tipo de serviço para cada um e cada um saía a campo para executar o trabalho. Então, ao entardecer, ao finalizar o expediente, tinha cada um que prestar conta do que foi feito e já pegar serviço para o dia seguinte,
se tivesse mais a fazer. De modo que eu sempre me dei bem com todos, e o meu lema sempre foi trabalho, depois sim, aí trabalho outra vez, para depois trabalho. O senhor se lembra se no quadro, tanto das inspetorias, da inspetoria, quanto das agências, você lembra se tinha assim mulheres, muitas mulheres? Como que era assim, essa composição do quadro das agências e, se o senhor lembrar da inspetoria, assim, o quadro feminino? Tinha. Né? Porque a inspetoria não era muito grande, né? Isso. Então, 40% eram homens, 60% mulheres. Porque parece que as mulheres se dão bem melhor sentadas escrevendo do que os homens que têm menos paciência de estar sentado escrevendo. Então 40% eram homens e 60% mulheres. E cada um na sua função, na sua mesa, com seu armário, com tudo que lhe pertence para a execução dos trabalhos que lhe foram incumbidos de fazer. Cada qual cuidando da sua parte. E não tinha mistura de setores, cada um cuidava daquilo que lhe foi determinado. E sempre nos demos bem. o senhor lembra quem foi a primeira mulher chefe das agências distritais ou chefe da algum setor na inspetoria? O senhor lembra quem foi? Quando Lembro. foi? Eu lembro. O senhor pode muito. falar um pouquinho para a gente como que aconteceu essa inserção? Porque Sim. parece que as mulheres não exerciam atividades de chefia, né? Tinha uma que eu sempre admirei, Maria Dagmar Ribeiro, falecida. Era uma senhora casada, dinâmica. Ela cuidava de alguns setores, Maria Dagmar. E certa vez o Rio precisou de alguém de São Paulo para representar São Paulo. Ela tinha uma esperança muito grande, porque ela era muito chegada ao delegado. Tinha uma esperança muito grande de um dia representar São Paulo. E eu percebi que a esperança dela morreu quando nomearam uma outra pessoa, homem. Ela disse, por que não me puseram para representar São Paulo? Eu que já tenho mais de 20 anos de IBGE, eu sei mais do que ele que foi nomeado para representar São Paulo. E chorou. Nunca esqueci disso. Chorou de mágoa. Maria Dagmar. Mas ela foi Ela era nomeada, chefe. ela era chefe. Chefe do setor de cadastro. Ela foi a primeira mulher chefe. A ser chefe? Não. Outras foram chefes também de outros tipos de serviços. Porque os serviços eram variados. E umas 8 ou 10 que eram chefes, cada uma cuidava daquela parte que ele foi designado para resolver. E tinham os seus funcionários. Cada 8 ou 10 funcionários tinha uma ou duas chefes. E parece que se entendiam bem. E tinha uma senhora, colega também, Natalina, uma senhora gorda, o dia todo ela escrevia, transcrevendo das fichas para um cadernão, as indústrias, o endereço, completando, entendeu? De modo que, num fichário que ela mesma fez, ela estava passando para uns cadernos grandes. E a finalidade daquilo lá depois eu não sei, porque já passava para outro setor. Não sei que fim levava aquilo lá. Pelo menos cadastrados estavam os estabelecimentos de cada subdistrito da capital. Mas mulher chefe chefiando as agências, foi Não. agência distrital? Não, nenhuma foi mandada para ser chefe de agência. Era só homem. Se tinham 16 agências, uma em cada subdistrito, de um bom volume de informantes, o chefe era masculino. Não sei porquê, as mulheres nunca exerceu assim a função de chefia de agência. Não sei, não me
lembro que alguém tenha sido chefe de agência, mulher. O senhor podia falar um pouco para a gente sobre as agências modelo de estatística e as agências municipais de estatística? Que era dividido assim, né? Tinham algumas agências modelo no interior, mas a minha vida era sempre só na capital, dentro da capital. Eu trabalhei muito no recenseamento, acho que foi em 1970, na distribuição do material para as agências do interior. Então eu me lembro que eu separava os questionários, eram 3 ou 4 tipos de questionário, um de comércio, um de indústria, um de prestação de serviços e outros. E as agências pediam o material, e eu é que separava, ficava na garagem daqui da Rua no Suí, eu é que separava, empacotava e dava o destino ali, Votuporanga, por exemplo, né? Então, era mandado pelo correio para o censo. Aí eu fiquei conhecendo quais as agências que era a agência modelo, porque umas agências recebiam material e mandava também uma parte para outras agências que estavam próximas àquela. Chamava de agência modelo, ajudava as outras. Mas eu nunca estive nessas agências aí, nem em visita. Em 1950, né, o IBGE realizou o censo, né? Como o senhor entrou em 47, já tinha feito de 40, aí o senhor entrou e logo em seguida começaram os preparativos para a realização do censo de 1950, né? Isso, exato. O senhor poderia falar para a gente, não sei se o senhor trabalhou nesse recenseamento, ou mesmo se o senhor não trabalhou, o senhor vivenciou esse período, né, de recenseamento. Como que foi esse tempo, esse trabalho? Como que realizou esses trabalhos para o censo de 50? O censo de 1950, eu me lembro muito vagamente, porque eu não tive assim o contato direto com o material. Eu estava no outro serviço da agência. E, então, esse eu não executei, não mexi, não andei correndo atrás. Eu estava no outro serviço e eu não sei como é que desenvolveu isso aí. O senhor trabalhou em algum outro recenseamento mais diretamente? Trabalhei no recenseamento 70, 80. Então, podia falar para a gente sobre esses seus trabalhos, desses recenseamentos, Sim. Como que foi, como foram as atividades, como Sim. que ocorreu? Isso. Podia dar Sim. uma visão desses recenseamentos para a gente? Nós pegávamos o croquis na inspetoria e depois íamos na agência para fazer a distribuição para os licenciadores. E a orientação nossa era o seguinte: cada um procurava fazer um lado de uma rua, mas trabalhando em dupla, e o outro fazia o outro lado, das pesquisas. E eram questionários grandes, com parece que 51 quesitos, levava quase meia hora para preencher um questionário, não é? Aquela folha enorme, grande, dobrada. E muito poucos recenseadores conseguiam fazer um serviço 100%, porque sempre tinha aqueles que na metade achava que já estava tomando muito tempo, queria que o recenseador voltasse no dia seguinte, o recenseador tinha que voltar no dia seguinte, e isso atrasava muito a execução dos trabalhos. Não é como hoje. Hoje, na digitação, um questionário que levaria aí meia hora, hoje 3 minutos está pronto, não é? E, então, eu fazia a distribuição, preparava o croquis, era aquele recortezinho do mapa, onde o recenseador teria que fazer a cobertura censitária. E o recenseamento foi assim, de agência em agência. Muito trabalho, muito papel, mas o resultado depois, no fim, foi positivo. Isso em 1970. Em 80 também foi uma continuação com a experiência que muitos
conseguiram, se desenvolveu um trabalho muito bom de recenseamento em São Paulo. Daí para cá, me aposentei em 1988, né? Eu não acompanhei mais as atividades do IBGE, mas até 1980 eu estive à frente dos trabalhos de recenseamento. Mas sempre foi um trabalho árduo mesmo. Tinha recenseadores que achavam que não iam receber, pensavam que iam levar um calote. E não se dedicavam tanto. Muitos desistiam, quando estavam no meio dos trabalhos, desistiam, devolviam o setor incompleto. Nós o que faríamos? Pegávamos aquele croquis, o material já trabalhado, e dava para um outro recenseador continuar, que recebia a outra parte que ele não fez, mas ele ia receber porque ele assumiu para concluir o trabalho. Então tinha um que era o catador de resto. Quando um desistia, ele pedia que desse para ele, porque ele trabalhava domingo, sábado, feriado, dia santo, era um pé de boi para trabalhar. Ele levantou uma boa grana no IBGE, viu? No recenseamento. Eu só não me lembro mais o nome dele. Apesar de o senhor não ter trabalhado diretamente com o senhor Roberto Sérgio de Paiva Meira, né? Ele foi sucedido pelo senhor Olavo Baptista, né? Grande pessoa. Isso. Assim, o senhor poderia nos dizer como que foi que ocorreu, como transcorreu essa sucessão, como que o senhor, as pessoas que trabalhavam, como que sentiu essa... Porque foi a primeira, como o senhor Roberto foi o primeiro inspetor. Fundador. Então, assim, acho que talvez pode ter sido criada assim, uma expectativa, né? E agora, o que vai acontecer? Poderia falar pra gente, assim, como que transcorreu a sucessão, o que as pessoas estavam pensando, sentindo, né? O clima dessa sucessão. Podia falar pra gente? Isso, essa sucessão era assim quase que política, só que a gente não podia falar. Depois do Dr. Olavo Batista Filho, o senhor Assis Teixeira, homem severo, uma capacidade muito grande também. A sucessão depois foi para... lembrar aqui... Dr. Lorega, que foi para o Rio Grande do Sul. Ele ficou pouco aqui em São Paulo. E então, em seguida, assumiu o Nelson Bernardes, um ex-combatente, humano, trabalhador, severo, honesto, 100%. Nelson Bernardes, que Deus o tenha em bom lugar também. E, por último, Assis Teixeira. Não, Assis Teixeira já foi. Não sei se me falou agora o nome do último delegado, antes de eu me aposentar. Foi o Nelson mesmo, eu me apresentei no tempo do Nelson Bernardes. Eu queria lembrar o nome de um outro, mas eu não lembro aqui. Antes do Nelson Bernardes. Não lembro mais. Mas como transcorreu essa sucessão? Foi um clima assim, como o senhor falou, era uma coisa política, né? Isso. As expectativas das pessoas em relação a essa sucessão, assim, algum medo, alguma... Nós, os funcionários das inspetorias, não podiam nem indagar, nem perguntar e nem falar sobre por que fulano foi destituído, foi transferido, porque tudo partia de reuniões do Rio de Janeiro, do presidente. Então o presidente dava o cargo e tomava o cargo a hora que bem entendesse. Ninguém era efetivo. Daí a sucessão de delegados em São Paulo. Por uma razão ou outra, não sei por que motivo, o delegado era substituído por outro. E nós, os funcionários, aceitávamos, porque, afinal, a determinação vinha lá de cima, do presidente do IBGE, aquele
que ele determinasse que se fizesse, era feito mesmo. Mas eu sei que alguns achavam que não mereciam ser destituídos se tudo estava correndo bem. A gente não sabe e não se comenta. É coisa que fica assim no ar sem saber por quê, o que houve. Não é? Como a gente não procura retornar ele no cargo, a gente não fica quieto, aceita como todos tiveram que aceitar. Como chefia de agência. O delegado de São Paulo determinava que alguém fosse o chefe da agência do Brás, o outro tinha que sair. Sem explicações, tinha que sair. Mas por quê? Não tem justificativa. Alguma razão o delegado achou e achou por bem pôr outro no lugar dele. E assim é em todas as repartições públicas, em fábricas, em estabelecimentos comerciais. O superior é que determina a mudança, como achar por bem. Não é? E assim eu faço. Teve um período que o IBGE passou por uma chamada crise do IBGE, né? O senhor se lembra desse período? Como que foi sentida essa crise pelos servidores, nas agências, né, onde o senhor trabalhava, né? Porque o IBGE passou por um período de crise ali durante o governo, quem era o presidente era o Paulo Coelho, né? O senhor lembra assim, como que foi, se isso repercutiu de alguma forma aqui em São Paulo ou nas agências? O senhor lembra de alguma coisa nesse sentido? Não me lembro de nada que tenha acontecido desse lado aí, porque o IBGE sempre foi assim, uma instituição bacana em São Paulo, acolhedora, os colegas eram realmente colegas, ninguém procurava entregar o outro, prejudicar, e o que acontecia na cúpula nós não tomávamos conhecimento. Então, não me lembro que o IBGE em São Paulo tivesse passado por alguma crise, quer ser administrativa ou não. Sr. Lídio, durante o trabalho do senhor nesses comércios, né, fazendo essa pesquisa de prestações de serviço, o senhor como era recebido, assim, como era a população e os comerciantes, como eles viam o IBGE, qual era a repercussão que o IBGE tinha na sociedade? O senhor pode falar um pouco sobre isso? Porque hoje está muito na mídia, né? A gente tem essa questão, mas na época do senhor como era? Sim. Como o IBGE não era ainda um órgão conhecido pela maioria, o que nos facilitava a coleta de dados era o crachá, a identidade. A gente se apresentava, IBGE, coleta de dados, e a pessoa pensava que era para cobrança de imposto, alguma taxa. Não, é do governo federal, um órgão que faz levantamentos para se saber o que existe. Isso tudo é feito em todo o território nacional. O único beneficiado é o governo federal, que tem que saber administrar. É como um chefe de família, ele tem que saber, desde o caçula até o mais velho, o que se está fazendo, o que é necessário fazer. E com isso, a gente conseguia, na simplicidade de cada um, os dados que a gente pedia, as informações que a gente pedia. Casa de Carnes São Lourenço, proprietário fulano de tal, endereço rua tal, número tanto, telefone tal. E ir para um cadastro. Isso é um levantamento para saber da existência desses estabelecimentos. Então, eu nunca encontrei dificuldade, não. Nunca encontrei alguém que negasse me dar os dados, as informações que eu pedia. Dos inspetores que o senhor se recorde, né? O senhor poderia teria condições de falar um pouquinho sobre eles, traçar um perfil desses inspetores? O senhor falou, o senhor Roberto Sérgio, o senhor Assir, Vladimir Pereira. Esse que eu quis lembrar e tinha esquecido.
Vladimir Antônio Pereira. Paranhos. O Paranhos, né? é verdade, o Antônio Paranhos. Paranhos ficou há pouquinho tempo, Foi, né? ficou. O senhor teria como, assim, o senhor poderia falar um pouquinho sobre essas pessoas, assim, porque teve um tempo que o senhor veio trabalhar na inspetoria, né? Então o senhor teve um pouquinho mais de acesso a essas pessoas, né? Eu vim no tempo do Paranhos. Certo. No tempo do Paranhos, exatamente. E ele sempre foi assim, um cara muito bacana, vaidoso. E ele deu conta do recado, viu? Durante o tempo em que ele foi delegado do IBGE em São Paulo. Ele deu conta satisfatoriamente. Os outros também. Eu só tenho a elogiar a todos eles pelo belo trabalho que fez durante o tempo de gestão deles aqui. Nunca criei inimizade com nenhum deles, sempre procurei cumprir as minhas obrigações, porque o chefe quer é o serviço, não quer tapinha nas costas, puxar saco, eu nunca fui. Então, baseado nesse princípio, sempre me quiseram bem. Até certa vez, posso contar um fato? Eu estava chegando na delegacia, o Nelson Bernardo, que era o delegado, coincidentemente ia saindo. E eu ia adentrar o prédio na Rua Araújo. Ele disse, Lídio, vamos ali tomar um café? Eu digo, vamos. E comecei a dar os primeiros passos ao lado dele, e um outro colega gozador. Aí, Lídio, tá puxando o saco, hein? Ele, Nelson, tomou as dores, virou para trás. Tá puxando o saco? Não. Esse não é puxa-saco. Você é. Esse aqui não é puxa-saco. Eu fiquei orgulhoso daquele, viu? Eu fiquei orgulhoso daquele. Eu sou dedicado e educado. Puxa-saco eu não sou. Você pode falar um pouquinho do Nelson Bernardes, como que ele era? Como ele era? Foi um grande guerreiro da Itália, pracinha. Ele sempre foi assim uma pessoa muito nervosa, mas tolerante ao mesmo tempo. Nervosa e tolerante. E ele queria tudo certinho mesmo. Quando ele ditava uma coisa, era aquilo. E ele tinha autoridade para exigir. Ele sempre foi exigente nos seus atos, cumpridor dos seus deveres, muito apegado à família. Ele sempre dizia que ele era muito apegado à família. Quando designavam ele para algum lugar, que ele teria que ficar uma semana, ele se esperneava para não ir, mas acabava indo. Ele mesmo dizia, eu sou apegado muito à minha família, eu não gosto disso. Mas ele sempre foi um funcionário exemplar no quadro de delegados em São Paulo. Senhor Lídio, o senhor falou um pouco da relação com o chefe de agência, que o chefe que recebia as orientações para passar para os demais servidores na agência. Isso. Né? Hoje em dia nós temos os treinamentos que os servidores participam para receber as instruções, além do chefe da agência. Na época do senhor, essas instruções também tinham esse contato com as outras agências? Havia treinamentos ou era sempre o chefe que passava as instruções, as orientações para os servidores? Sempre que o IBGE ia abraçar um trabalho de vulto, que é usar toda a equipe, nós nos reuníamos num lugar, não só os auxiliares, como os chefes das agências. E ali nós recebíamos instruções do presidente da mesa e servia então também para o chefe da agência tomar algumas iniciativas para que o trabalho tivesse sucesso. E baseado nisso e na dedicação de cada um, todo o trabalho que o IBGE assumiu, ele resolveu a contento, com bons resultados. O senhor trabalhou no censo, então, de 70 e 80, né? 70 e 80. Isso. Então, para a execução desses recenseamentos, deve ter tido assim, bastante treinamento. Fala um pouquinho como que foi essa preparação
de vocês, dos recenseadores, para essa execução desses 2 recenseamentos, né? Porque hoje contrata-se, tem o treinamento, várias pessoas vão treinando, né? Isso. O Brasil é muito grande, São Paulo também. Isso. Então, precisa sim de bastante treinamento, né? Exatamente. Então, naquela época, tendo em vista que não tinha nenhuma... A tecnologia ainda não estava tão avançada, né? Hoje faz tudo, alguns fazem até a distância. Naquela época não tinha. Então, podia falar um pouquinho para a gente como era isso? Sempre que o IBGE estava se preparando para algum levantamento de porte, os chefes das agências eram convocados para receber as primeiras instruções e transmitir aos seus subalternos. Às vezes, eles pegavam assim 2, 3 dias seguidos nas reuniões para transmitir aos seus auxiliares, a fim de que eles tivessem sucesso ao realizar tal trabalho. Então, que me conste, tudo decorria bem, porque havia aí uma harmonia entre chefes e auxiliares. Os chefes de agência não podiam faltar às reuniões, porque iam receber instruções e transmiti-las depois ao seu subalterno. De modo que, com a dedicação de cada um, tudo terminava, no final, terminava bem, com sucesso. Todos eram muito bem esclarecidos e tinham já um dom de transmitir aos seus auxiliares qualquer tarefa que lhe fosse incumbido de fazer. E o senhor poderia falar para a gente um pouco assim sobre a divulgação dos dados do IBGE, a divulgação desses trabalhos que vocês realizavam? Você tem conhecimento nas agências, na inspetoria, para a sociedade no geral, né? Como que era essa divulgação? Como que era recebido isso, né, pela sociedade? A princípio, o IBGE fazia assim, a distribuição de sinopses, são livretos pequenos, né, com alguns levantamentos, mais para dar uma satisfação à população, mais para divulgar o seu nome, IBGE. Mas sempre foi assim bastante dispendioso todo o material publicitário do IBGE. Mas não para fazer economia deixavam de publicar. É que eram tudo assim, de tempos em tempos. Não podia começar um trabalho onde terminar aquele e iniciar outro, não. O IBGE sempre faltou nesse ponto aí. Primeiro termina um levantamento para depois começar um outro. Que além do levantamento tem aquela seleção, aquela verificação de dados, se realmente estão condizentes com o que fizeram lá fora, nas ruas, né, a coleta dos dados. E sempre houve o sucesso em qualquer levantamento que o IBGE ficasse encarregado de fazer, ficasse responsável por aquilo. E o Rio sempre recebia o material a contento. De São Paulo chegava sempre em ordem, dentro das normas que foram pré-estabelecidas. Teve algum fato marcante que o senhor presenciou, ficou sabendo nesses recenseamentos dos quais o senhor participou, que o senhor possa nos contar para compor a história da Unidade Estadual de São Paulo? Posso contar um fato? Então, tinha, naquela época, eu entrei em 47, foi mais ou menos 53 por aí, eu tinha um colega de nome Vanderlei, moço novo ainda, forte, sabe? Forte. Igual esses que raspam a cabeça de hoje e saem aí como skin não sei o que lá, sai matando, sabe? Então ele era briguento, mas ele era auxiliar de agência, era um bom motorista também. E o delegado determinou que ele me levasse em Guaianazes para eu fazer um levantamento lá de todas as casas comerciais. Nós fomos pela manhã e naquela época
não eram todas as estradas que eram calçadas, asfaltadas. Nós pegamos uma estrada lá de terra e ele achou que devia passar um outro que estava fazendo poeira para nós. Um cara na nossa frente não deixava ele passar e nós comendo poeira. E ele disse, mas esse cachorro sem vergonha, o que ele está pensando? Eu vou mostrar para ele que eu sou macho. Aí afundou o pé no acelerador, era um Jeep todo aberto. Afundou o pé, deu uma de doido e conseguiu passar, ultrapassar o carro. E ele é que foi então comendo poeira atrás de nós. Ele morreu no pirreio, sabe? Então aí, tome aí para você ver o que é bom para tosse. E eu, olha, Vanderlei, não faça isso, não faça isso. Na volta de Guaianazes, então, voltamos pela mesma estrada. Lá pelas tantas, depois de andar uns 10 quilômetros, casas, dificilmente a gente via uma casa. De repente ele pisa no freio assim, numa descidinha, diz, rapaz, ficou sem freio. Estamos sem freio, e agora? Encostou o jipe, como é que eu faço, como é que não faço? Como é que a gente vai comprar um óleo para freio aqui? Eu digo, tá difícil agora, e agora? O jipe não pode ficar aqui, nós não podemos permanecer aqui também. A noite chega e daí? Ele disse, não, pera aí que eu estou tendo uma ideia já. Ele pegou uma garrafinha lá, fez xixi na garrafinha e foi lá no burrinho. Sabe, tem um burrinho, né, no motor, onde põe o óleo de freio. Destampou e despejou o xixi lá. Tampou, pronto, vamos embora. Eu digo, o que é isso, rapaz? Você acha que vai funcionar como óleo de freio? Você vai ver. E olha, viemos embora com um freio, viu? Conseguimos chegar em São Paulo. Eu vou contar. Até eu disse a ele, quando ele queria passar aquele carro, que eu me vi assim meio desesperado, eu disse, olha, Vanderlei, se acontecer alguma coisa, eu vou entregar a você. Eu vou lhe entregar se acontecer alguma coisa. Eu falei em voz alta e com medo. Ele disse, não, fica sossegado, e conseguiu passar o carro. Mas essas coisas eu me lembro hoje assim, não com saudade, viu? Porque o medo que eu passei aquele dia não foi brincadeira. Ele era um doido mesmo. Mas graças a Deus tudo terminou bem.